Nós vamos hoje ler o texto da Epístola para o 18º domingo após Pentecostes, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 4, a segunda parte, até o versículo 14. E a razão pela qual nós hoje optamos pela leitura da Epístola é porque esta será feita já no início do mês de outubro, um mês em que se comemora, se lembra não apenas a cada ano a reforma luterana, mas neste ano particularmente de 2017, os 500 anos da reforma. E o texto bíblico nos leva a uma reflexão do apóstolo Paulo, que está no centro da sua teologia, da sua mensagem, e que também foi fundamental para a reflexão de Martinho Lutero e dos reformadores a respeito daquilo que é a mensagem fundamental do cristianismo, a respeito da justificação pela fé em Jesus Cristo. O texto de Filipenses capítulo 3, começamos então com o versículo 4, a sua segunda parte. Eitis dokei alos pepoitenai en sarki ego malon. Diz o apóstolo Paulo, então, se alguém outro pensa confiar ou até estar convencido, aqui nós temos uma forma do infinitivo perfeito do verbo peito, que é convencer, pode significar também confiar. Então, se alguém outro pensa ou está convencido disso na carne, então ele diz, eu muito mais. E aí o apóstolo vai dar a razão para isso. É importante lembrar que quando Paulo fala de carne, ele não se refere, evidentemente, ao aspecto material da vida humana como tal, mas carne para Paulo tem uma conotação daquilo que está vinculado a esta era, a era que está marcada pelo evento de Gênesis 3, da queda em pecado. Então, carne tem a ver com a pecaminosidade humana, com aquilo que é particularmente humano, também aquilo que o próprio ser humano pode realizar ou pensa poder realizar do ponto de vista da sua relação com Deus. Então, se alguém pensa, se alguém outro, diz Paulo, pensa poder confiar na carne, Paulo diz, eu muito mais. Versículo 5. Peritomê ekta emeros ek genus Israel, files Benjamin, hebraios ex hebraion, katanomon farisaios. Paulo elenca aqui alguns dos motivos pelos quais ele diz, se alguém quiser se orgulhar, se vangloriar, confiar na carne, eu poderei mais. Por quê? Porque eu sou, no que se refere à circuncisão, e aqui nós temos um dativo, então, na esfera da circuncisão, no 8º dia, de geração ou de raça, Israel, da tribo, Benjamim, hebreu dentre os hebreus, conforme a lei, fariseu. E aqui nós sabemos que Paulo vai lembrar com o termo fariseu, que tem uma raiz que significa alguém separado, que os fariseus tinham esse orgulho de serem pessoas que primavam pelo respeito à lei divina. Então Paulo diz, olha, eu tenho tudo isso. Se alguém quiser confiar na carne, ou seja, naquilo que há em nós mesmos, naquilo que nós pensamos poder realizar, então eu também posso, e muito mais do que outros. Versículo 6, katadzelos diokon ten ecclesian, katadikaiosinen ten en nomo genomenos amemptos. Conforme o zelo, eu sou um perseguidor, eu estou perseguindo, aqui nós temos um particípio do verbo dioko, perseguindo a igreja, estive perseguindo a igreja. Conforme a justiça, aquela que é na lei, eu vim a ser irrepreensível. Amemptos é alguém sobre o qual não se pode falar. Então, novamente, Paulo está aqui elencando razões que alguém poderia colocar como confiar-se em si mesmo, confiar na própria carne. Ele diz, se for assim, eu também poderia confiar em mim. E aí ele continua no seu argumento, versículo 7, alhatina en moi kerde, tauta hegemai diaton Christon dzemian. Paulo aqui vai mudar o argumento dele para dizer, bom, mas aquelas coisas que para mim eram um ganho, kerde é um lucro, aquilo que para mim era
muito bom, aquilo que para mim era algo que me avantajava, que me colocava numa situação positiva, antes, estas coisas eu considero, hegeomai, eu julgo, aqui tem a raiz da palavra de governante, então eu julgo, eu coloco isso como um julgamento, aquilo que antes para mim era um grande ganho na minha vida, isso eu julgo agora por causa de Cristo, diaton Christon, a preposição dia usada com o acusativo da ideia de causa, por causa de Cristo eu considero dzemian, um prejuízo, uma perda. Então, Paulo vai falar aqui da grande reviravolta que houve na vida dele por causa de Cristo. E esse é o ponto fundamental de todo o argumento do apóstolo Paulo. Jesus Cristo trouxe uma mudança de mente para Paulo, uma mudança de perspectiva. Nós diríamos hoje, talvez, lhe trouxe uma visão de mundo e de vida completamente distintos daquele que ele tinha, confiando na carne, como alguns estavam confiando no tempo dele. Versículo 8. Alá menunge kai higumai pantadzemian einai diato hyperechon tes gnoseus Christu Iesu tu Kyriumu dihon ta panta edzemioten kai higumai skibala hina Christon kerdeso. Aqui no versículo 8 ele vai dizer, mas antes pelo contrário, eu também considero, também julgo todas as coisas como algo que é um prejuízo, serem por causa da hyperechon tes gnoseus Christu Iesu, por causa da superioridade. Hyperechon é algo que está acima de tudo, a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. É importante lembrar aqui que nós temos um caso de uma construção com genitivo, conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Este de Cristo Jesus, uma forma genitiva, que nesse caso aqui, ao que tudo indica, é um chamado genitivo objetivo, ou seja, por causa da superioridade do conhecimento a respeito de Cristo Jesus. Então, não tanto aqui seria um conhecimento que Jesus tem, mas um conhecimento que é possível ter a respeito de quem Jesus Cristo é. E Paulo acrescenta, o meu Senhor. Então, Paulo considera como algo que é um prejuízo na vida dele, tudo aquilo que antes era bom, era lucro, o seu status e a sua capacidade de olhar para o seu próprio histórico pessoal, familiar, enfim, e a sua própria vida como fariseu, ele olha tudo para isso agora como uma perda, diz ele, por causa desse conhecimento que ele tem a respeito de Jesus Cristo. E ele vai continuar então dizendo, dihon tapanta edzemioten, por causa do que todas as coisas eu perdi, eu sofri um prejuízo, dzemiol, o verbo utilizado aqui. E, continua ele, egumai skibala. Paulo tem uma linguagem bastante forte, ele vai dizer que ele considera tudo isso como lixo. Skibalon é uma palavra para lixo, até mesmo usado para esterco. Ou seja, tudo isso que eu tinha como a minha garantia de ser alguém diante de Deus, eu considero como lixo. Por quê? Por causa do conhecimento que tenho a respeito de Jesus Cristo. E ele continua, então, termina o versículo 8, dizendo, Hina Christon kerdeso, a fim de que eu ganhe Cristo. Em outras palavras, Paulo coloca, nós diríamos assim, na balança, tudo aquilo que ele tem do seu histórico, pessoal, familiar, das suas ações, da sua vida como fariseu, que era para ele um grande lucro, que era para ele um status, e do outro lado ele coloca o conhecimento a respeito de Jesus Cristo, e ele diz, eu perco tudo por causa disso que eu considero lixo, porque eu tenho ganho Jesus Cristo. Versículo 9, Kai reureto en auto, e eu seja encontrado nele, me echon emen dikaiosinen ten eknomo, não tendo a minha justiça aquela que é da lei.
Alá ten dia pisteos Christou, mas aquela, a justiça, por meio da fé em Cristo. Ten ek tu teu dikaiosinen epi te pistei. A justiça de Deus, considerada na perspectiva da fé. Epi te pistei pode ser na fé ou no que se refere à fé. Este é um versículo fundamental aqui dentro de todo o argumento de Paulo. Ele diz que ele é encontrado em Cristo. É uma maneira do apóstolo Paulo dizer aquilo que em outros textos das suas cartas ele também expressa, de que a sua identidade agora é uma identidade marcada pela presença de Cristo na sua vida. Ele é encontrado em Cristo. Deus o vê em Cristo, a sua justiça está em Cristo. E ele contrasta aqui a justiça, aquela da lei, ou seja, a justiça da lei é o cumprir aquilo que Deus manda na sua lei para ser justo perante ele, e ele coloca como contraste a justiça que vem a partir da fé, ou, mais propriamente, como ele diz aqui, por intermédio da fé em Cristo. Versículo 10. Tu gnonai auton kai ten dynamin tes Anastasios autu, kai ten koinonian ton patematon autu, simorphizomenos to tanatu autu. Note-se aqui a ênfase que Paulo dá usando pronomes da terceira pessoa, do singular, autós, autu, aqui auton, ele, a ênfase dele está de fato naquilo que em Cristo ele tem agora como uma nova identidade. Então, o versículo 10, ele vai dizer para conhecê-lo, conhecer a ele, Cristo, e o poder da sua ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo. Paulo vê a ressurreição de Cristo não apenas como um evento histórico, que efetivamente é, e que marca toda a realidade da fé cristã, Jesus Cristo realmente ressuscitou, mas Paulo entende a ressurreição de Cristo como poder, um poder presente na vida dele, apóstolo, um novo homem, uma nova vida por causa dessa ressurreição. Então, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, koinonian patematon autu, a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Esse é um outro tema que aparece muito nas cartas de Paulo, de que ele não somente vive em Cristo, mas ele também sofre com Cristo. Evidentemente que Paulo não entende que o seu sofrimento, por causa da fé, seja algo meritório, algo que acrescente algo à sua justiça diante de Deus. No entanto, isso mostra a sua conformidade com Cristo. E aí entra o verbo que ele usa logo adiante, simorphizomenos to tanato autu. Simorphizomenos, sendo conformado. Morfê é a forma, aqui nós temos a partícula sin acrescentada ao verbo, então ele é formado com, ele é conformado em Cristo, particularmente na morte de Cristo. Uma outra maneira de colocar isso é que Paulo se torna um participante na morte de Cristo. Ou nós poderíamos dizer mais adiante que ele se torna um participante dos benefícios da morte de Cristo. Versículo 11. Ei pos katanteso eis ten exanastasin ten ek necron. Se como eu atinja, eu chegue de alguma maneira, se eu chegue de alguma maneira à ressurreição dos mortos. Paulo vê, então, o poder da ressurreição de Cristo e a sua conformidade à morte de Cristo, o poder que vem dessa ressurreição para a sua vida, e ele viver a partir da morte de Cristo como uma garantia daquilo que virá lá para frente, a sua própria ressurreição dentre os mortos. Paulo conecta de uma maneira muito clara e muito bela o evento histórico de Jesus Cristo, morte e ressurreição, em outras palavras, a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, com aquilo que acontece presentemente na vida dele e que também o remete para a escatologia, para a sua ressurreição final. Para Paulo isso é um pacote, isso é um bloco. A obra de Cristo,
a vida de Paulo pela fé em Cristo e a justiça que ele recebe da parte de Deus e a sua ressurreição no futuro. A escatologia de Paulo, é bom lembrar, é uma escatologia que já é presente. Em Cristo já há uma nova vida e, no entanto, ainda há algo a aguardar com aquilo que virá na segunda vinda de Cristo. Versículo 12, hoti ede elabon e ede teteleiomai, não que eu já recebi, ou que eu já estou completo, estou perfeito, esteja perfeito. Paulo volta para a sua realidade atual para dizer, bem, ainda não se completou tudo que Deus tem preparado. Então, não que eu já tenha recebido ou já esteja perfeito, continua ele, dioko de eikai katalabo, mas eu persigo, dioko, sigo, persigo, vou à frente, também para que eu receba, para que eu alcance. Catalabo, nós temos aqui uma forma do auristo do subjuntivo, o auristo segundo do subjuntivo, do verbo catalambano, que é receber, chegar em algo, né? Então, Paulo diz, eu continuo na minha vida para chegar lá, para que eu venha a alcançar. Efho kai kate lempften hipo Christo Jesu. Daquilo que eu, então, diz ele, também fui alcançado. É importante notar aqui a forma passiva do verbo, novamente o verbo catalambano, katelempften. Eu fui alcançado por Cristo Jesus. É interessante essa maneira de Paulo argumentar aqui, que por um lado ele vai dizer, olha, eu não cheguei lá ainda, eu não estou perfeito, no entanto, eu estou seguindo em frente na minha luta, buscando algo para aquilo que eu já fui alcançado por Cristo. Normalmente se fala muito de que na teologia de Paulo, na teologia do Novo Testamento, temos a famosa tensão entre o já e o ainda não. Isso transparece muito bem aqui na palavra de Paulo. Eu ainda não cheguei lá. No entanto, eu já recebi da parte de Cristo a justiça, a nova vida pela sua morte e ressurreição. E por isso eu sigo em frente, vai dizer o Paulo. Versículo 13. Adelphoi, ego emauton u logizomai kateile phenai. Hende tamen hopiso epilantanomenos tois de emprosten ep ecteinomenos. Meus irmãos, ou irmãos, versículo 13, nós temos aqui uma forma do vocativo, adelphoi, ó irmãos, eu a mim mesmo não considero ter alcançado, vai dizer ele. Temos aqui um retrato do ainda não. Mas uma coisa, mas uma coisa, por assim dizer, Paulo diz, mas uma coisa eu quero afirmar, eu quero dizer. As coisas que eu esqueço, tenho esquecido, epilantanomai, esquecer-se de algo, as coisas que estão para trás eu estou esquecendo, ele vai dizer, eu agora, as coisas que estão na minha frente, eu estou avançando. Epecteinomenos é seguir em frente. Então, eu estou deixando para trás aquilo que ficou e eu estou olhando para frente, e eu estou avançando. Novamente, nós vemos aqui o efeito prático, presente, da obra realizada de Cristo. Essa obra de Cristo, ela tem esse efeito presente que leva Paulo a olhar para frente, a seguir em frente. Versículo 14, na conclusão do texto, Kataskopon dioko eis to brabeion tes ano kleseus, tu teu en Christo Jesu. Conforme o alvo, então, eu persigo para o prêmio, brabeion, do chamado, da vocação, klesis, do alto. Eu sigo, então, em frente para este alvo que eu tenho, que é um prêmio da vocação que vem de cima, que é de Deus em Cristo Jesus.
Este é o texto, então, da epístola para este 18º domingo após Pentecostes, e que é um texto bastante apropriado para que reflitamos no início do mês de outubro, quando celebramos a Reforma, celebramos o que é chamado de a redescoberta do Evangelho. É sempre importante lembrar que aquilo que Martinho Lutero, nos seus escritos, juntamente com seus colaboradores e companheiros, descobriu, por assim dizer, e trouxe para a pregação, era a preocupação de um pastor com o seu rebanho. A preocupação de um pastor que queria que o seu rebanho tivesse o foco da sua vida no lugar certo. E por isso ele tem no apóstolo Paulo um modelo muito especial. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso nas suas cartas, de que ele próprio não chegou a isso, mas ele recebeu, por revelação de Jesus Cristo, este doce, maravilhoso evangelho. E esse evangelho, que se centraliza na obra concreta de Cristo, na cruz e na ressurreição, é a justiça de Deus que é aplicada a Paulo, a Lutero e a cada ser humano, a cada pecador, por graça de Deus, unicamente por causa desta obra de Jesus Cristo, e que é recebida por meio da fé. E esta justiça, Paulo acentua nesse texto de hoje, ela não é simplesmente uma teoria, ela não é uma ideia, mas é algo concreto na vida das pessoas, que permite que se olhe para frente, como Paulo olha para frente. A partir do evento da ressurreição de Cristo, Paulo diz, eu também olho para frente para a minha ressurreição. E eu sigo caminhando, sigo avançando. Cristo molda Paulo. A sua vida tem uma nova perspectiva, ele tem uma nova visão de mundo. E ele vai em frente com Cristo para a vida que Deus tem proporcionado para ele. E, na verdade, essa é a vida também que cada um de nós tem em Cristo para viver cada dia, a partir dessa justiça que Deus nos dá por causa do seu Filho.